Olá, tudo bem? Nós somos o grupo 18 da turma G405 da disciplina de Inteligência de Negócios. O nosso trabalho tem como tema a análise de microdados do Enem de 2023. Nosso objetivo é analisar os dados dos inscritos do Enem do ano de 2023 aqui do estado do Ceará. A gente busca identificar padrões de participação e relacionar esses dados com fatores socioeconômicos. Assim, a gente consegue compreender melhor as desigualdades regionais e apoiar melhor as políticas públicas do nosso estado. A gente escolheu esse tema porque entendemos justamente que o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Analisar os inscritos do Ceará nos permite observar padrões como raça, gênero, estado civil, dentre outros fatores, como questões econômicas, sociais e culturais dentro do nosso próprio estado. Essas informações são essenciais para entender os desafios que a educação enfrenta diariamente e também serve para pensar em estratégias que promovam o acesso, inclusão e equidade educacional. Agora aqui no computador a gente vai navegar pelos painéis aqui do Power BI. Esse daqui é a nossa tela inicial, que é a capa do nosso trabalho com um título, a fonte onde a gente pesquisou e o objetivo do nosso trabalho. Vale frisar aqui alguns dos dados que a gente tem e dos painéis. Aqui visualizamos o total de inscritos por sexo. Observamos que há uma maior participação do sexo feminino, enquanto a do sexo masculino é um pouco menor, mas a gente percebe que essa diferença não é tão grande, pelo menos não aqui no Ceará. Nesse segundo painel, a gente vê no gráfico a distribuição de inscritos por faixa etária, e a maior concentração está na faixa dos 17 até os 20 anos, mais ou menos, que representa quase que todos os estudantes, mas a gente também observa que também tem uma participação relevante dos candidatos de 25 até 30 anos, mais ou menos, mostrando que o Enem também é uma oportunidade para quem busca retomar os estudos. Aqui também a gente tem a identificação das 3 cidades cearenses com maior número de inscritos no Enem de 2023. São elas Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte. Isso reflete diretamente na concentração populacional e também da disponibilidade de recursos educacionais nessas 3 cidades. Aqui nesse gráfico também mostra a distribuição de inscritos por cor ou raça e percebemos que, por exemplo, a maioria dos candidatos se declara parda, seguindo dos que se identificam como brancos e pretos. Esse dado é fundamental para analisar as desigualdades e pensar nas políticas públicas inclusivas, considerando também questões raciais, tendo em vista que poucos candidatos inscritos no Enem se identificam como indígenas. Aqui também temos a distribuição de inscritos por estado civil, observando que a maior parte dos candidatos é solteira, mas isso já é esperado, porque a maioria são jovens, mas também uma quantidade significativa de candidatos casados, separados ou viúvos, mostrando que a diversidade dos perfis dos candidatos do Enem é muito grande. Agora aqui vamos para os principais insights do nosso dashboard, que deu origem à nossa pesquisa. Aqui um dos principais insights é o perfil dos inscritos. A maioria dos participantes é jovem, solteiro, se declara como parda, e a maior concentração está nas grandes cidades, como a nossa capital, Fortaleza. Outro ponto importante aqui é a desigualdade regional. As cidades com menos recursos educacionais possuem uma participação bem menor no Enem, tendo em vista que as 3 cidades que possuem mais participação no Enem ainda assim têm uma grande diferença da capital, que é Fortaleza, no caso, Outro insight importante é a diversidade. Apesar da predominância dos jovens no Enem, o Enem também é uma oportunidade significativa para as pessoas de diferentes faixas etárias que buscam retomar os estudos, tendo em vista que o Enem é uma porta de entrada para a universidade. Com essa análise, a gente consegue mostrar que esses dados não refletem só na participação dos estudantes cearenses, mas também as desigualdades, os desafios que ainda precisam ser enfrentados por cada um deles. Agradecemos pela atenção e esperamos que esse trabalho contribua para reflexões importantes sobre a educação do Ceará.